É isso aí, nação. Chegando agora às últimas notícias do nosso Mengão. Craque do Flamengo pode estar de saída rumo ao time de Cristiano Ronaldo. Vamos saber que atleta é esse agora. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. E lembramos que os créditos do vídeo vai para o canal Opina Porco, o nosso colega Neto. Vamos se inscrever e acompanhar todo o trabalho dele no YouTube. O link vai ficar na descrição. Agora de tarde aí, a respeito da proposta lá, né, do famoso mundo árabe, digamos assim, para o time do Flamengo, o jogador Léo Pereira, ele vem muito ao encontro de um assunto que eu quero trazer aqui para o canal, que é como esse avanço árabe, ele tem ameaçado muito, principalmente o futebol brasileiro. Porque o que acontece? Sempre quando você pensa nas propostas para um futebol estrangeiro, nós sempre analisamos a Europa. Então hoje, o grande medo dos clubes brasileiros é os times europeus vir aqui e tirar o jogador do clube. Muitas vezes, obviamente que vai ser muito bem pago por isso, mas às vezes você está no meio de uma temporada, você tem um jogador que é um pilar extremamente importante, você não quer tirar o foco daquele jogador. E aí o mundo europeu chega, pega esses jogadores, ou às vezes não pega, as equipes recusam, mas a cabecinha do jogador, ó, ela fica lá, mano. Ela fica lá na Europa. Por quê? Porque hoje é o melhor futebol tecnicamente falando que tem. E eles também têm esse poder monetário de fazer isso. Só que o futebol árabe, ele começa esse avanço também. Esse avanço é muito assim, por intermédio de questões socioeconômicas e também questões culturais desses países que querem ser mais aceito perante o mundo. Então não é uma estratégia apenas econômica de fortalecer o seu futebol, mas é uma estratégia social de mostrar para o mundo que os seus valores, culturas evoluíram, que o mundo árabe hoje já está mais aceitando as diferenças, né, que sempre foram acusados de não aceitar. Se isso é verdade, eu não sei, porque eu não moro nesses países, então eu não posso dizer para você qual que é a experiência em relação a isso, a essas repressões a direitos humanos, como muitas vezes eles foram acusados de cometer. Mas eles querem mudar a imagem disso. E associar, fazer essa linkagem ao futebol, é uma estratégia muito popular, porque o futebol é um esporte popular, é um esporte de grandes massas e que atinge grandes massas. E esse ano nós já vamos ter a transmissão do campeonato da Arábia Saudita aqui no Brasil. Então nós teremos já, vão ser transmissões gratuitas via o portal, eu esqueci o nome do site, mas enfim, já vai começar a ter. Então você vai poder ver as grandes estrelas, grandes astros que foram do futebol europeu um dia, jogando também agora ao vivo e gratuito. Ou seja, uma estratégia atingir um grande público para fazer com que aquilo se fortaleça, para fazer com que os holofotes se volte por eles, né? Afinal, a última Copa do Mundo do Catar também não foi à toa, foi uma Copa do Mundo muito estrategicamente pensada e utilizada para isso. E eles estão caminhando assim, ó, com a FIFA, tá? Estão caminhando assim também, com várias confederações e várias ligas pelo mundo. Não é à toa que esse avanço, essas negociações têm sido facilitadas. E uma das estratégias dele, cara, é aqui, ó, monetário. Os clubes não têm o glamour dos clubes europeus. Então eles sabem que o glamour do clube europeu eles não têm. Então eles chegam com salários, faixas salariais muito altas, porque eles trabalham em dólar, e aí eles chegam em países como o Brasil, que você pega o dólar e multiplica por quase 5, e aí, cara, enche, né? Esbanja dinheiro pros caras, e os caras ficam assim, né? Olha só, meu sonho é jogar no futebol árabe. E aí, olha só, eu tô com a matéria aberta aqui lá do Coluna do Fly, inclusive o pessoal falou aqui, ó, o futebol da Arábia Saudita tem reunido estrelas do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté, entre outros, além de conseguir também contar com craques da Europa. As equipes do país têm olhado para a América do Sul. O Flamengo, atual campeão do continente, também é alvo e recebeu uma proposta milionária do Al Nassr pelo zagueiro Léo Pereira. Para convencer o jogador, o clube ofereceu, além disso, um salário de 2,1 milhões. Olha só, pessoal, um salário de 2,1 milhões, cara. Um salário que aqui no Brasil hoje, o Dudu, acho que o Gabigol, eles ganham isso. E nós estamos falando de jogadores que são centroavantes. Estamos falando de um jogador que joga em posição de zaga. A gente sabe que existe uma variação monetária em termos de salário também para jogadores dependendo da sua função. Então eles foram lá e ofereceram 2,1 milhões e aproximadamente 73,4 milhões
de reais pelo jogador. Não é uma proposta ruim, mas obviamente que de prontidão o Flamengo já recusou, porque os caras eles não estão ali no privilégio de poder negociar um jogador tão estrategicamente importante, um jogador que sempre entra com uma boa performance, um jogador que é um pilar, é um bom jogador, é um excelente jogador. Então assim, eles recusaram prontamente. Mas cara, o mundo árabe tá aí. Cada vez mais, nos próximos meses, jogadores de todos os clubes serão sondados por esse mundo árabe. E, mano, a gente sabe que eles vão chegar com muita grana. E isso, mano, pode prejudicar demais o futebol brasileiro. Vocês viram o Roger Guedes foi pra lá, o Gustavo Gomes também ficou ali, né, ó, seduzido. Porque, mano, não vamos ser hipócritas, né? Pô, quem não se seduz ali por frações milionárias como essa que eles oferecem? Então é isso aí, galera. Surgiu uma proposta para Léo Pereira, né? O nosso zagueiro do Flamengo recebeu uma proposta do mundo árabe, o time de Cristiano Ronaldo, e a proposta é de que o Flamengo ceda o jogador por mais de 70 milhões de reais e o atleta venha receber mais de 2 milhões de reais mensais, né? O salário dele seria bastante interessante lá. Só que esse valor pela transferência o Flamengo já recusou de imediato. Lembramos que o Flamengo hoje já bateu as metas financeiras para arrecadação em venda de jogadores. Então, não tem mais necessidade de estar vendendo jogadores nesse momento, né? Estamos falando nesse momento. Daqui para o final do ano, dependendo das competições, se o Flamengo vencer ou não, aí já é outra história. Mas, nesse momento, o Flamengo fez certo. Léo Pereira tem um papel fundamental nessa zaga do Flamengo. Quando ele está em forma, dificilmente ele perde a titularidade, joga muito bem. Então, o Flamengo fez correto, não tem necessidade de estar vendendo jogadores, até porque o Flamengo está precisando de reforçar o seu elenco, isso sim, porque tem muitos jogadores que aí estão e parece que estão apenas ganhando dinheiro, né, e não estão jogando com vontade. Então, quanto mais jogadores bons no elenco, tem que haver essa cobrança, né? Porque se não jogar bola, vai para a reserva. Infelizmente, teve esse episódio aí de Pedro, ele insatisfeito com a reserva do time, se recusou a se aquecer e aconteceu a agressão, né? E infelizmente, Pedro, quem começou tudo isso, e ele deveria ter dado a volta por cima na partida de ontem contra o Cuiabá. Pelo contrário, ele foi um dos que não jogaram nada. Pedro pegou uma boa oportunidade e não fez o gol. Então, se ele realmente quer ficar no Flamengo, ele tem que dar a volta por cima e tem que fazer valer o salário que o Flamengo paga a ele. Caso contrário, o Flamengo tem que negociar jogadores dessa forma, que não estão interessados em dar o seu melhor, em dar o sangue pelo Flamengo. Então, o Léo Pereira foi sondado, foi procurado pelo Al Nassr, né, da Arábia Saudita. Mesmo assim, o Flamengo recusou porque acha que esses valores, né, 71 milhões de reais, não serve para vender o jogador nesse momento. Acredito eu que se fosse mais de 100 milhões, aí sim, o Flamengo poderia pensar duas vezes em vender um zagueiro que nem ele. Agora, abaixo de 100 milhões, esquece. O Flamengo não tem necessidade de estar vendendo jogadores, principalmente Léo Pereira, um zagueiro muito importante aí para o elenco do Flamengo. E aí, nação rubro-negra, o Flamengo fez certo em não vender Léo Pereira? Participa aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.